esses realmente deixaram boas memórias. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Isa do Ponto Pula Linha. Hoje eu tô num cenário um pouquinho improvisado e diferente porque eu não tô na minha casa, mas eu queria aproveitar esse Dia das Crianças para trazer para vocês uma lista de livros que marcaram a minha infância. Sempre que me perguntam como eu me tornei leitora, eu falo, gente, Harry Potter, né? Porque é a resposta mais fácil, mas a realidade é que tem uma lista de livros que me tornaram uma leitora. E é sobre eles que eu vim falar aqui. Harry Potter realmente teve uma grande participação. Olhando umas fotos antigas, eu até achei uma relíquia, que é uma foto do dia que eu comecei a ler Harry Potter, e eu guardo essa foto assim com muito carinho. Nessa fase também de Harry Potter eu comecei a ler Desventuras em Série, eu lia muito Maggie Cabot, Sofia Kinsella, mas os livros que eu trouxe aqui são livros de antes disso. A maioria deles, felizmente, eu tenho aqui, mas alguns eu pegava em biblioteca da escola, mas eu vou falar tudo certinho. Pra começar, o primeiro livro que eu tenho memória de ter aberto e lido e juntado as sílabas e formado palavras são esses dois livrinhos da coleção do Bebê Maluquinho. Um, Dois Feijão com Arroz, que ensina os números, e Um Bebê em Forma de Gente, que ensina o quê? As formas. Olha, gente, que coisa mais preciosa. Eu lembro de terem lido ele pra mim quando eu tava aprendendo números e formas, e eu também lembro de quando eu aprendi de fato a ler, ter relido esses livros. Será que eles foram os primeiros de muitos livros que eu reli na vida? Acredito que sim. Eles são de 96, então eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos quando eu tive contato com esses livros. Pensando bem, talvez 6 anos seja um pouquinho velha pra eu estar aprendendo números e formas. Mas é isso. O próximo livro que eu tenho aqui, esse sim é uma relíquia. Eu ganhei ele de Dia das Crianças de 96, tá escrito até aqui. É o meu nome, né? Passando um dia especial com a Mina e Feliz Dia das Crianças da Mamãe Beatriz, 12 de outubro de 1996. Esse livro era um quiosque no shopping que fazia o livro, então eu já gostava um pouquinho de ler e minha mãe queria meio que me incentivar, então ela resolveu fazer um livro pra mim lá nesse quiosque. E como que funcionava? Você falava o seu nome, o nome de 3 amigos, se eu não me engano, e eles tinham uma historinha padrão lá da Minnie e aí eles imprimiam com o seu nome no livro. Então assim, eu sou uma personagem desse livro da Minnie, vocês têm noção? O livro chama, né, uma forma muito criativa, Minnie e eu. E aí começa: o verão chegou e Isabela, de 7 anos, que mora em Santo André, foi passar uns dias na praia com Minnie Mouse. Aí a gente ia participar de um concurso de castelo de areia, né? Eu e a Minnie, minha melhor amiga Minnie. E aí tem uma parte que é: já pensou se a gente ganha? Thaís, Marina e Marcela vão achar bárbaro. E foram os 3 nomes de amigas que minha mãe deu lá na hora. Eu tenho muito carinho por esse livro, por quê? Porque ele é único. Existe algum outro livro no mundo que eu, Isabela e a Minnie participamos de um concurso no Castelo de Areia? Eu perdi as contas de quantas vezes eu já li isso aqui. Sem querer dar spoiler do final, mas a gente ganha a competição de Castelo de Areia. Mas também, ó, como ficou lindo o nosso castelo. Em seguida, o primeiro livro maiorzinho, assim, que me marcou e que eu tenho memórias de ter lido é Bisabia Bisabel. Eu precisei ler esse livro pra escola, tá até marcado aqui, Isabela, quinta série. Ele conta a história de uma neta que tá bagunçando lá no sótão e ela acha uma foto da bisavó dela e ela começa a aprender um pouco mais sobre a família dela. A minha professora de português era ótima, ela incentivava muito a gente a ler. E esse foi um dos livros que ela indicou e que eu gostei mais de ter lido, e a gente discutiu muito, a gente fez prova, claro, sobre o livro, mas a gente conversou bastante sobre ele, bastante sobre família. Então eu tenho uma memória, assim, um carinho muito grande por esse livro. O que eu acho legal é que eu grifei as palavras que eu não conhecia na época e hoje em dia eu leio e tipo, esbilhotar, feitio, reboque, merendar, cambraia. Essa eu não sei até hoje o que significa desde a quinta série, pelo jeito. Se vocês quiserem dar um presente pra uma criança aí de uns 10, 11 anos que tá começando a ler, eu indico super esse livro porque eu lembro de ter amado. Um outro livro que marcou muito a minha infância e eu acredito que tenha marcado a de muita gente é O Pequeno Príncipe. Essa não é a edição que eu lia, eu não sei onde foi parar a edição que eu lia, esse aqui na verdade é da minha irmã, trouxe apenas pra ilustrar, mas foi uma história que me tocou muito. Eu lembro de ter feito um trabalho na escola sobre toda a simbologia envolvendo o Pequeno Príncipe. Claro, né, terceira série, não, nossa, uma super análise, mas de ver, tipo, o que significava rosa na história, essas coisas, sabe? E eu lembro que foi um trabalho que a gente pôde escolher de qual história a gente falaria, e eu escolhi O Pequeno Príncipe porque realmente é uma história que eu gostava muito. Tem 2 livros que eu queria falar que me marcaram muito, mas eu não tenho eles aqui, que eu peguei na biblioteca da escola, que é O Rapto do Menino de Ouro, que inclusive faz parte da série Vagalumes, que foi uma série importante na infância de muita gente, e O Fantástico Mistério de Feiurinha. Eu li esses 2 livros porque desde os 7 anos eu fiz teatro, e a gente interpretou essas 2 peças, então todo mundo que participou da peça precisou ler pra gente escrever o roteiro junto. Então cada semana meio que um pegava lá na biblioteca e a gente ia lendo, e eu li inclusive mais de uma vez porque eu era a própria atriz que queria entrar no personagem e entender tudo sobre a história. O Rapto do Garoto de Ouro, a gente mudou bem a história. Eu lembro que eu era a menina azul, eu nem lembro tanto da história,
pra saber se tinha realmente uma menina azul ou se a gente inventou ela na adaptação. Não era uma adaptação fiel, tá? Se fosse hoje em dia, talvez a gente fosse criticado e cancelado, mas foi super divertido. Em O Mistério da Feiurinha, eu fui a Feiurinha e eu fui o autor. Foi uma das peças que eu mais gostei de fazer, uma das histórias que eu mais gostei. Eu achava incrível na época que a gente soubesse o que aconteceu depois do Felizes para Sempre das Princesas. Hoje em dia tem o filme da Xuxa, sim, mas eu posso garantir pra vocês que a minha peça, foi sucesso. Em 2002 foi o primeiro ano que eu fui pra Bienal do Livro aqui de São Paulo. A gente foi em uma excursão com a escola e lá a gente conheceu o Pedro Bandeira e a gente podia escolher um livro dele pra autografar. Eu escolhi O Vírus Final. Não vou dizer que foi um livro que eu amei, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, justamente por eu ter conhecido o Pedro Bandeira nesse dia. Eu não sei se a gente não tinha o dinheiro suficiente, eu não lembro o que rolou, mas meu autógrafo é: para Isabela, Larissa e Fernanda, um grande beijo, Pedro Bandeira. Por que a gente tem um autógrafo coletivo? Realmente não me recordo. Eu lia bastante história em quadrinhos também, principalmente da Turma da Mônica, mas eu não tenho nenhuma pra trazer aqui. O que eu tenho é um quadrinho do Snoopy, que eu também gostava muito de ler, eram os meus dois quadrinhos favoritos, Snoopy e Mônica. O Snoopy eu lia no jornal. Aqui na minha cidade tem um jornal que chama Diário do Grande ABC, e tem também o Diarinho, que era uma parte para crianças que saía todo domingo, se eu não me engano, e aí sempre tinha um quadrinho do Snoopy por lá e eu amava. Esse daqui eu comprei um pouquinho maior, mas eu trouxe mais para ilustrar o meu amor por Snoopy. O último livro que eu vou trazer aqui talvez seja o menos infantil, porém eu li ele muito criança, que é o Morro dos Ventos Uivantes, edição Clássicos Ilustrados. Então ele é isso mesmo, sabe? Morro dos Ventos Uivantes em forma de quadrinho. Eu lembro que esse quadrinho era do meu avô e ficava lá na casa de praia dele, e aí eu passava um mês de férias lá, e aí eu passava o mês de férias inteiro lendo isso aqui. Quando eu acabava, eu começava de novo. Pra vocês terem noção como isso aqui é velho, o preço é 1.300 cruzeiros. Uma curiosidade é que eu nunca li o livro do Morro dos Ventos Uivantes. Eu apenas li esse quadrinho provavelmente umas 450 vezes. E aí, como eu falei, depois disso veio Harry Potter, Meg Cabot, Sofia Kinsella, Desventuras em Série. E hoje tamo aí, né? Eu sei que esse vídeo foi bem curtinho, talvez vocês estejam escutando meu pai martelar coisas, mas eu quis trazer eles aqui porque, como eu disse, eu sempre respondo: Harry Potter me fez leitora, mas na real muitos outros livros me fizeram leitora. Eu, na verdade, não diria que existe um livro que me fez leitora, foi um conjunto de histórias que me fascinavam na época, que me tornaram quem eu sou hoje. Olha que profundo, que jeito mais lindo de finalizar esse vídeo. Conta aqui embaixo pra mim nos comentários os livros que vocês têm recordação de ter lido e ter amado na infância de vocês, ou se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui, também comenta comigo porque eu vou adorar saber. Avisos finais, os mesmos de sempre, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, não esqueçam de dar o like do vídeo. O link da Amazon aqui do canal também tá aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram comprar e ajudar aqui o Ponto Pula sem pagar nada mais por isso. Eu ficaria muito grata. Obrigada mesmo por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo.